Essa é a TV Shopping e nós vamos conversar um pouco sobre varejo com o Alberto Serrentino, sócio sênior da GSMD. Tudo bem, Alberto? Bom, Cláudio. Tudo ótimo. Alberto, você acaba de voltar da NRF e é o maior evento de varejo do mundo e onde são apresentadas as novas tendências, etc. Mas eu sinto que, às vezes, algumas perguntas nunca são respondidas, principalmente na relação de amor e ódio entre o virtual e o físico. Você, por exemplo, escreveu um artigo onde você diz que a Amazon vai entregar em alguns estados americanos mercadorias no mesmo dia da compra. Você diz que grandes redes, o comércio virtual já representa 30% nos Estados Unidos e de 10 a 20% aqui no Brasil. Sempre falando de grandes. Como é que fica a guerra entre o virtual e o físico para o pequeno varejo? Então, toda essa discussão tem que ser sempre feita com olho no consumidor, né? Porque o fato é que a penetração dos canais digitais cresce, a participação relativa deles cresce, né? É pequena em termos absolutos, é crescente em termos relativos. Então, estamos falando aí de um digital representando ao redor de 8% das vendas totais no varejo americano. No Brasil nós estamos na casa dos 3%. É muito pouco em relação ao total do varejo, mas a taxa de crescimento é significativamente maior. Não vai continuar assim. Então, se no Brasil o físico cresce 8%, né, a gente tem o virtual crescendo 30%. Então, é natural que a ocupação de espaço seja crescente. O ponto base é o seguinte: as pessoas não enxergam canais, as pessoas enxergam marcas. E enxergam experiências de compra e valor. Então, o grande desafio para um varejista, pequeno ou grande, é ser relevante para o consumidor final. Quanto mais relevante ele for, mais ele vai conseguir capturar transações e manter esse cliente próximo. Então, se nós todos, como consumidores, estamos usando mais canais digitais, aí não é só uma questão de onde eu compro, onde eu processo a transação, mas é como eu compro. Todos nós estamos nos acostumando a começar processos de compra, às vezes com pesquisas online, usar redes sociais e ciclos de confiança como formas de buscar aval em cima de pesquisas de compra, fazer pesquisas de preço de maneira cada vez mais dinâmica, inclusive enquanto estamos dentro de loja. Então, se o varejo não tiver preparado para encarar esse consumidor, ele vai se tornar menos relevante. Agora, existe uma outra questão. Você fala ali até de 10 pontos que seriam os pontos, aquelas características básicas da loja do futuro. E um deles, você fala sobre sortimento, por exemplo. Sim. Só que a gente sempre vê que o sortimento em lojas virtuais é muito mais fácil, é muito mais amplo do que em lojas físicas, até pela questão do espaço físico, de exposição, de estoque, etc. Como é que se resolve isso na sinergia entre essas duas coisas? Como é que na loja física você consegue atrair o seu consumidor com um sortimento menor do que na virtual? Então, aí entra uma discussão que é muito interessante e rica. Por quê? Nem sempre, ou não necessariamente, mais significa melhor. O varejo, cada vez mais, ele tem um papel de ser um editor, um curador. No fundo, se você compra numa loja, você compra porque você identifica que aquela loja te entende melhor, né? Pode ser física, pode ser virtual. E essa habilidade de saber exatamente quem é o seu cliente, o que ele precisa e calibrar a oferta naquilo que gera valor, né? Tem os clássicos exemplos, né? A gente precisa de 100 variedades de pasta de dente? Não, né? Mas se você quer atender todas as demandas em todos os segmentos e expor tudo aquilo que a indústria oferece, você acaba tendo excesso de oferta, confunde mais do que ajuda, porque você desgasta o consumidor no excesso de escolha, excesso de oferta, o processo de compra se torna estressante. Isso acontece no virtual também. Sim, só que no virtual você consegue, com tecnologia hoje, quase que customizar a loja para cada cliente. Certo. Então você não mostra tudo para todos, né? E você consegue fazer com que aquilo que é mais relevante para o cliente, com base no seu histórico de navegação e de compra, apareça para ele em primeiro lugar, em primeiro plano. Então, quando eu falava do sortimento, nós vamos continuar querendo comprar em lojas físicas. Isso tem que ser relevante, isso tem que ser enriquecedor, isso tem que ser estimulante. Eu não vou precisar mais comprar em lojas físicas, eu vou querer continuar comprando em lojas físicas. E uma das razões pelas quais nós vamos querer continuar indo em loja é inspiração e sugestão. Essa capacidade de dizer o seguinte: eu fiz o trabalho sujo para você. Eu decodifiquei o que existe aí, isso é o que de mais relevante existe, isso é o que eu escolhi para você. E quando você vai numa loja bem editada,
bem editada para suas preferências, você fala, pô, mas como é legal, como essa loja me entende, né? Como ela já foi capturar aquilo que de fato eu preciso e me tirou o esforço e o estresse de fazer a decodificação da oferta toda que existe. De outro lado, o digital permite o fenômeno da cauda longa. Então, se você pega uma mega livraria, como uma livraria cultura grande, essas lojas conseguem ter 200 mil títulos físicos expostos numa loja. Ela tem 3 milhões no virtual, ativos. Só que, como é que isso se torna valor para o cliente? Se torna valor no momento em que eu vou à livraria porque eu tenho uma experiência. Eu vou na livraria porque eu converso com pessoas que gostam de ler. Eu vou na livraria porque eu degusto o produto. Eu vou na livraria porque aquilo me inspira. Mas eu também tenho que ter do outro lado um vendedor treinado, capacitado e empoderado, com tecnologia inclusive, para poder dizer o seguinte, bom, mas se você quer alguma coisa que eu não tenho, eu procuro para você. E eu acho. E eu resolvo o seu problema. E eu crio uma conexão e um vínculo de confiança com você. Então, saber explorar o melhor dos dois mundos significa gerar mais valor entre a marca e o cliente. Agora, você estava falando um pouco nessa relação de, por exemplo, ir à loja e procurar dentro da loja, na loja virtual da própria loja. No começo dessa história de lojas virtuais, as pessoas não confiavam no processo muito, achavam que elas iam ser lesadas ou que os processos não eram seguros, principalmente relacionados a pagamento. Então, elas pesquisavam no virtual e iam às lojas físicas. Hoje, existe também um movimento contrário, pessoas que vão nas lojas físicas e terminam comprando no virtual. E uma das coisas que mais interessa nesse sentido, muitas vezes, é preço, não só experiência. Loja virtual é mais barata normalmente. Como é que o varejo físico vai enfrentar esse desafio? Bom, então aí a gente entra num capítulo que já ganhou até rótulo, que é o fenômeno showrooming, né? Então seria esse processo pelo qual as lojas vão se tornando um espaço de degustação e exposição e no fundo quem vai vender são os canais físicos. Então aí a gente tem que separar os virtuais. Então, a gente tem que separar essa discussão em dois blocos. Primeiro essa questão do custo. Quando uma operação de varejo virtual alcança massa crítica, ela realmente tem ganhos de competitividade por uma estrutura de custo mais enxuta muito maiores. Porque ela trabalha em cima de custos fixos muito relevantes, que no momento em que você alcança uma determinada escala de operação, ela se torna muito agressiva pela sua competitividade nos custos variáveis. Você não tem toda aquela despesa atrelada a gente e espaço físico que uma loja física necessariamente tem. Então, isso fez com que uma das alavancas de crescimento do e-commerce tenha sido a agressividade nos preços e o efeito promocional, né? E acabou impregnando as pessoas dessa visão de que no virtual é sempre mais barato. Bom, do lado do consumidor, ninguém quer saber essa história, né? Quem tem mais custo, quem tem menos custo, você pesquisa e compra onde você acha que tem mais valor. Então, em alguns casos, as pessoas compram em lojas... mesmo comparando lojas físicas, às vezes as pessoas compram pagando mais caro conscientemente porque enxergam que tem um valor agregado ou de conveniência, ou de serviço, ou de experiência, ou de confiança, ou de pós-venda. Nós tomamos escolhas conscientes nem sempre buscando o menor preço. Né? Nem todo mundo decide só pelo preço. Isso acontece também na comparação entre uma loja física e uma virtual. Eu quero um produto agora. Né? Eu vou na loja, eu compro. Né? Não importa se eu economizaria 5% comprando online. Eu quero o produto agora, eu comprei, usei e estou pagando a conveniência disso e a gratificação. Só que o problema se torna em compras de alto valor unitário e onde você está disposto a fazer um investimento de tempo em pesquisa e, eventualmente, isso te motiva a comprar no online. Então, aí tem duas guerras. Uma guerra, aquela que você estava citando antes, que é o nível de serviço do digital está ficando mais agressivo. Então, isso está tirando parte da vantagem da loja física, que era comprar e pegar o produto na hora. Então, você falou da Amazon, mas o Walmart começou a fazer isso também nos Estados Unidos, criando em alguns mercados projetos de entrega no mesmo dia. Isso começa a ficar muito atraente. Mas, de outro lado, o varejo está reagindo. Então, no final do ano, nos Estados Unidos, duas grandes empresas de varejo tradicional, que foram Target e Best Buy, pela primeira vez, em campanha publicitária, assumiram um compromisso público de equiparar preços nas lojas físicas de ofertas do mundo virtual de sites confiáveis que eles consideram concorrentes diretos. A Best Buy anunciou na semana passada que isso agora virou uma política permanente. Então, e eles foram além, porque não só eles te equiparam o preço, mas eles te dão vantagens tangíveis, benefícios tangíveis em comprar na loja física. Um deles é a garantia de blindagem de preço numa janela de 30 dias. Então, se durante 30 dias após a compra, não só no momento da compra, algum site ou outra loja
tiver uma oferta melhor, ele te devolve essa diferença. Então, ele te protege não só no momento da compra, mas num período posterior. Faz um hedge ali. É um hedge. E te dá também um suporte online, um help desk sobre os produtos que você comprou, ilimitado, sem custo adicional, também durante os primeiros 30 dias. E te dá também a possibilidade de fazer uma devolução sem questionamento, simplesmente porque você desistiu do produto. Então, é o 30-30-30, né? O 3 vezes 30, que é uma política de, ok, vamos parar de ficar no corner como sparring tomando porrada e vamos começar a devolver algumas, né? E reagir. O que o mercado tem questionado é o seguinte, isso se sustenta economicamente? É possível fazer isso? Provavelmente o que as empresas estão dizendo é, bom, essa venda vai acontecer. Eu não quero perder o cliente. Porque no momento em que ele compra na loja, ele vai aumentar o tráfego, ele vai acabar comprando outras coisas. Em algumas transações, provavelmente, eu vou ter que ter uma margem muito baixa, porque eu vou ter que fazer esse jogo de acompanhamento, mas isso vai ser compensado pelas outras compras que ele vai fazer e por eu não perder esse cliente ao longo do tempo e ele continuar sendo leal à minha marca. Então, é toda uma grande aposta na qual o varejo físico está começando a contra-atacar ao invés de simplesmente, né, reagir. Alberto, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Cláudio. Foi um prazer estar aqui com vocês.